Olá pessoal, boa tarde, aqui é o João. Vamos iniciar aqui a nossa análise aqui para a Mega 2532. Sorteio será realizado amanhã, né? Dia 22/10, tá? Vamos apresentar aqui então para vocês os nossos padrões para a Mega Sena de amanhã, então, ok? Então uma metadinha na fonte aqui para vocês poderem visualizar melhor aí. Então o concurso anterior aí, o 2531, né? Veio aí um múltiplo, e eu havia dito no concurso anterior, né, no vídeo anterior, né, que para dar preferência aí para as dezenas que demoraram muito para sair, né, como a 18, 30, né, 44, são dezenas que estavam muito atrasadas, né, e elas costumam, né, nos próximos cinco concursos aí, ela sair novamente, né, elas se repetirem, né? E ontem de fato aconteceu esse evento aí, né? Saiu a dezena 18, ó. Ficou 54 concursos aí, ou 56 aí, atrasados. Saiu no 531 e ontem novamente ela saiu aí no... E ontem ela saiu no 530, né? E ontem ela saiu novamente no 531. Então esse é muito comum acontecer com as dezenas muito atrasadas. Tenho observado isso aí, essa ocorrência aí na Mega Sena, ok? Hoje então, como é que nós estamos comparando dos múltiplos, tá? Nós estamos aí com 3 múltiplos, ó, com 8 atrasos e 0 múltiplo com 19 atrasos, tá? Agora nós temos o 4 múltiplos aí com 16 atrasos, ó. 3 parâmetros aí, ó, muito fortes, tá? Todos os 3 já... o 4 múltiplo ainda tem mais um concurso para atingir a média dele, né? Mas o 3 e o 0 já ultrapassou a média dele, tá? Então esses são os parâmetros mais fortes, tá? Se você observar aí onde saiu apenas um múltiplo, né? Ele tem essa possibilidade aqui, ó, de novamente ocorrer novamente e vir novamente com um múltiplo, tá? Então, qual que é a situação sua? Jogar com 1 ou 0 múltiplo, fazer a aposta dessa forma, né? Jogando com 1 ou 0, ou 3 ou 4, tá? Para você dar uma otimizada aí no seu jogo, ok? O próximo parâmetro aqui é o Fibonacci, tá? Nós estamos aí, ó, com um Fibonacci, né? 4 atrás, olha, tá? Ontem finalmente veio aí 3 Fibonacci, né? 01, 05 e 55, ó, tá? 49 atrasos, tá? Agora a gente tem que ficar atento, ó, que normalmente ele demora muito para sair, depois ele vem mais rápido, né? Logo em seguida, né? A ocorrência anterior levou 14 sorteios ainda, né? Mas ficou abaixo aí da média, que é 29, né? Então onde saiu 3, a gente não espera que vá ocorrer isso novamente não, viu? Não é comum acontecer de vir 3 Fibonacci novamente. Então, muito pouca chance de repetir esse evento aí de 3 Fibonacci, tá? Então nós vamos ficar aí com o parâmetro mais forte, seria 1 Fibonacci, tá? Esse é o parâmetro mais forte. Se você observar aqui no 0 Fibonacci, olha, então nós estamos com um atraso agora, e nas duas vezes anteriores aí ele já zerou aí com apenas um atraso. Então existe a possibilidade. Então o jeito é você fazer com 0 ou 1 seus jogos, né? Ou 2 Fibonacci, tá? 2 Fibonacci, olha, já aconteceu anteriormente, olha aqui, olha, tá? Duas vezes anteriores aqui, e agora nós estamos com 2 atrasos novamente. Então pode acontecer de vir 2 Fibonacci aí neste momento aí, ok, pessoal? Então tem que ficar aí atento aí a essa situação aí. Já sempre comento com vocês que esse tipo de evento é muito comum aqui nas loterias, né? Principalmente a Mega Sena, que é a que a gente mais analisa aqui. As dezenas primas, tá? Nós estamos aí com 2 primos, tá? 4 atrás, ó, bem atrasado esse primo aqui, tá?
Zero primo, ó, 29, já ultrapassou aí em quase, olha, mais de 3 vezes, né, a média dele. Então o atraso está bem atrasado. O último atraso foi 18, então está muito forte aí o zero primos, tá? Aí eu fiz aqui uma análise, tá? Sobre, porque saiu aqui no caso, olha, um primo, né? Concurso anterior aí, ó, saiu um primo, tá aqui, olha, um primo. Então, 2 vezes consecutivas, tá? Eu fiz uma análise aqui, porque o que acontece? Sobre a possibilidade de vir mais uma vez sair um primo, tá? E o que eu observei aí na análise que eu fiz aí em referente a essa sequência aí, tá? Então, essa sequência, ela ocorreu, que saía 3 vezes um primo, ela ocorreu lá no concurso 2433, tá? O 34, 35, ela saiu aí, fez essa ocorrência aí de sair 3 primos aí, 3 vezes seguidas aí, um primo. Então, e depois, novamente, ela foi sair no 2479 até o 2481. Então, o intervalo aí de concurso entre esses dois aí foi de 49 entre o início e o término, né? Quando ela começou, iniciou aí o sorteio do primeiro primo e encerrou com o terceiro primo, tá? Nós, no caso aí, estamos aí com a segunda ocorrência, então ele iniciou aí no 2530, tá? Então acontece, o intervalo da primeira ocorrência foi 49. Nesse momento nós estamos com 53, ó. Então o que acontece? Está muito próximo aí essa margem aí, né? Dessa ocorrência está muito próxima, né? Isso eu falei aqui no caso entre o início e o término da ocorrência de vir uns três vezes um primo, né? E se eu for analisar apenas o intervalo onde após ter ocorrido essa sequência, aí nós tivemos 42, tá? Na primeira ocorrência, e agora nós estamos com 48. Então você vê que os dois parâmetros estão muito próximos. Então, em virtude disso, eu estou falando, eu acho que existe aí uma grande possibilidade aí desse jogo sair novamente com um primo, tá? Então eu até sinalizei ele aqui em amarelo à sua direita, porque existe a possibilidade de sair com um primo, tá? Então eu deixei aqui para você fazer o seu jogo com 0 ou 1, tá? Ou 2 ou 3, seria a possibilidade, tá? Vou fazer vou dar mais um parênteses aqui no um primo, tá? Eu tenho falado nisso aqui nos vídeos anteriores aí. O que acontece aqui com relação ao primo, né? A um primo e em relação aqui aos ímpares, tá? Então vamos ver aqui. As dezenas ímpares, né? No jogo de ontem, né? O jogo de ontem aí veio 4 ímpares, olha aqui, ó, tá? Ele tinha feito essa ocorrência já anteriormente, né? E eu havia colocado essa possibilidade de vir 4 ímpares e veio de fato os 4 ímpares no 2531, tá? Agora nós estamos aí, ó, com 9 atrasos aí para 3 ímpares, 3 atrasos para 2 ímpares, tá? E um atraso para um ímpar nesse momento, tá? Então, as dezenas ímpares, o mais forte aí é você fazer com 3 ou 4, faz seus jogos aí, né? Com a sequência 3 ou 4, tá? E como é comum aqui, olha como vocês podem observar aqui, olha, ele, às vezes que ele, anteriores aí, né? Que com um atraso apenas ele repetiu novamente, ele veio novamente, né? Ele zerou e atrasou uma vez. E agora então nós estamos nessa posição, ele tem o hábito de repetir novamente 4 e vir novamente aqui 4 ímpares, tá? Então eu deixei assinalado aqui como os parâmetros mais fortes para esse concurso agora, o 2532, o 3 ou 4 ímpares. Esse é o meu ponto de vista. Eu achei que
3 ou 4 ímpares, tá? Então são os dois parâmetros mais fortes. Em relação a vir um ímpar, tá? Como nós temos aqui a possibilidade de sair 2 ímpares, olha cá, tá? E nós estamos aqui com apenas um atraso aqui no um ímpar, né? Ele ficou muito tempo atrasado, 42 concursos sem vir. Se você olhar as ocorrências anteriores, olha, quando ele tinha 18, tá? Ele imediatamente ele fez uma sequência aqui, ó, 2 vezes ele saiu com um ímpar, tá? Quando ele estava com 24, ele demorou apenas 4 concursos e ele já zerou novamente, olha, tá? Ele atrasou 4 e zerou novamente. Quando ele chegou a 29, ó, ele novamente, ó, rapidamente ele saiu novamente, apenas com 3 atrasos, ó. Então nós temos a possibilidade agora de vir um ímpar novamente, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Apesar de nós termos aqui 3 e 4, né? 3 e 4 ímpares, principalmente o 3, né? Muito forte para vir. Então existe a possibilidade de vir aí um ímpar. E aí nessa situação, como eu já tenho dito anteriormente, quando você tem essa situação de vir um ímpar, tá? Esse um ímpar determina aqui para você os seus números aqui, uma situação aqui interessante aqui, ó, com relação aos primos, os Fibonacci, os múltiplos, tá? E é uma situação que faz com que a gente tem que pensar a respeito, porque você vai excluir muitas dezenas, tá bom? Então o que acontece? Imagine que você na hora de você fazer as suas combinações aí, você vai fazer aí com primeiramente aí com os ímpares aí, né? 3 ou 4 ímpares e depois vai fazer com 1 ou 2, tá? 1 ou 2. Aí na hora de você fazer a sua combinação com apenas um ímpar, você tem que vir aqui nos primos, né? E pensar, bom, se eu vou fazer minhas combinações com apenas um número ímpar, tá? Deixa eu ver qual é a situação que eu estou vivendo nesse momento com relação aos meus primos, tá? Então o que acontece? Com relação aos nossos primos hoje, existe a possibilidade de vir um primo, beleza? Então tá. Fechou nessa situação aí, ó, tem a possibilidade de vir um primo, tá? E é um ímpar só que pode vir, tá bom. Quantos números ímpares nós temos no primo? Pô, nós temos 16 números ímpares. 16, tá? Então o que acontece? Primeira coisa que eu vou ver é se o que acontece com a dezena número 2, porque é a única dezena par, tá? É a única dezena par. Se você chegar aqui na dezena, analisar a dezena 2 e falar assim, pá, o 2 não vai vir, agora o 2 não vem, não vou jogar no 2, então acabou, meu, você vai ter que escolher a sua dezena prima, né, vamos dizer assim, né, porque você vai poder escolher no máximo um ímpar, tá? E você tem aqui para cima, olha, você ainda tem 12 dezenas ímpares no múltiplo, tá? E você tem aqui 6 dezenas ímpares no Fibonacci. Então você decidiu que o 2, que o primo seu vai ser ímpar, beleza. Então, ou melhor, você decidiu que o seu primo não vai ser 2, porque o 2 não pode sair. Então acabou. Se você definiu isso, então o seu número, e você sabe que vai vir um primo, você está focado aí, ó, vai vir um primo, então você fala, então eu tenho que escolher, a minha dezena ímpar vai estar no primo. Você entende essa situação? Se você está determinado, vai fazer uma aposta com uma dezena ímpar e identificou que o número 2, que é uma dezena prima, está excluída da possibilidade de ser sorteado, então esse ímpar seu é primo, tá? É primo, não pode ser outro, tá? Já que vai vir um primo. Então, dessa forma, quando você fez essa escolha, o que acontece com os Fibonacci? Aí você fala assim, pô, o Fibonacci, ele pode vir um Fibonacci. Oh, beleza, Fibonacci, tá, pode vir um Fibonacci. Mas o que acontece com o Fibonacci? Se eu decidir que a minha dezena ímpar é um primo, o meu Fibonacci tem que ser um par. Ele não pode ser um ímpar, certo? Assim como o múltiplo também. Se tiver para que vir uma dezena, um múltiplo, tem que ser par também, tá? Aí com relação ao Fibonacci, o que acontece? Nós temos 6 ímpares, então automaticamente nós temos 9 Fibonacci
já vamos excluir as 6 dezenas ímpares do Fibonacci. Vai sobrar quem? O 34 e o 8. Temos que excluir o 2 também, porque você já falou que o 2 não vai vir como primo, não vai vir como Fibonacci também. Aí a sua escolha com relação ao Fibonacci ficou no quê? Ficou fácil, né? 34 ou 8. Você vai analisar essas duas dezenas e vai apostar naquela que é mais evidente, que você acredita que ela poderia ser sorteada, tá? Então esse aí o seu problema vai ter que se escolher em 16 primos, né? Mas facilitou bastante a escolha do Fibonacci, certo? Aí você passa aqui para analisar os múltiplos. Aí você vai imediatamente excluir 12 dezenas do seu jogo. Você vai ter que analisar apenas as 8 dezenas pares que tem no múltiplo. Tá? Então, numa situação dessa, bater no martelo que vai sair, vai fazer um jogo com apenas uma dezena ímpar, automaticamente, gente, você vai ter que excluir. Decidiu esse primeiro ponto e decidiu que o seu primo vai ser um ímpar, você excluiu o 2, então automaticamente você vai ter excluído dos 9 Fibonacci, você vai ter excluído 7 dezenas, e aqui dos múltiplos terá excluído 12 dezenas, ou seja, você já não estará jogando com 60 dezenas na Mega Sena, você estará jogando com 41 dezenas. Entenderam aí esse ponto de vista, gente? Então é importante que você faça, quando a gente mostra para vocês os parâmetros aqui, que você faça um rascunho aqui e se debruce aí em cima do parâmetro, tá? É preferível você ter um trabalho enorme, chegar lá e fazer 2 cartõezinhos simples, do que fazer 20 cartões sem embasamento nenhum. Entendeu? A sua chance vai ser muito maior de acertar com 2 cartões do que com 20. Tá? Se você fizer uma análise assim, apurada assim, nesse sentido. Tá bom? Aí você pode me perguntar, mas se aconteceu o contrário, eu cheguei lá e determinei que o meu primo, eu não vou excluir o 17, vai ser 2, o 2 vai sair. Vai sair o 2. Beleza? Então vai vir o 2, então o seu ímpar está na onde? O seu ímpar está no Fibonacci, ó. Está no Fibonacci ou no múltiplo, né? E aí você vai focar, então aqui no Fibonacci, você vai excluir as 3 dezenas pares, tá? Vai trabalhar com 6, e aqui no múltiplo você vai excluir 8, né? Então você vai excluir, no caso, são 3, né? 3 mais 11 dezenas. Então aí você vai trabalhar com 49 dezenas no seu jogo, tá? 49 dezenas. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Você tem um leque maior de escolha, certo? Vai ter... Então é essa a situação, mas é a mesma, mas de qualquer forma, você estará jogando, você estará excluindo 19 dezenas, né? Vai estar jogando com 41, e a outra você estará jogando com 49, que terá excluído 11 dezenas. Beleza? Então é isso aí que eu queria comentar com vocês em relação aos primos e as dezenas ímpares aqui, tá? Para fazer esse tipo de análise, beleza? Vamos lá para as dezenas repetidas. As dezenas repetidas, tá? Dezenas repetidas, as dezenas repetidas, então, ela no concurso anterior veio 18, né? Eu havia comentado essa possibilidade, né? Então agora nós estamos novamente aí com 2.532, e eu vou dizer novamente para vocês, olha, invista de novo, tá? Porque o que acontece? Ontem então no concurso 2.531, né? Saiu uma dezena repetida, tá? Você pode observar aqui, tá bom? E agora para esse concurso, então o que ficamos aqui? Ficamos com o 0 Fibonacci, o 0 repetida, né? Sendo aí uma possibilidade muito forte, se você observar aqui, ó, tá? Ela está com 1 atrás, ela pode, nesse momento agora, ela pode novamente se repetir aqui, vir 0 repetida, poderia não sair nenhuma repetida, certo? E uma repetida, nós zerou aqui neste momento, tá? E existe a possibilidade de novamente essa ocorrência, tá? Porque é só uma questão aqui de você fazer uma análise. Por exemplo, eu vou dar uma alteradinha aqui para vocês entenderem como que eu costumo, às vezes eu fico colorindo aqui a minha tabela, para qual a necessidade disso, né?
É justamente por causa disso. Então eu mudo a vírgula e tal, e estou observada. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó, para mim verificar se ia vir zero, se poderia zerar aqui no caso, né? Ou seja, veio uma dezena repetida. Então, quando eu fiz essa análise, então eu coloquei a vírgula aqui, ó, essa ocorrência que nós tínhamos aqui, ó, tá? Essa ocorrência aqui, ó, essa ocorrência aqui de duas vezes, duas repetidas e depois um atraso, né? Eu tinha essa ocorrência, ok? Agora, como ela saiu uma dezena repetida, eu vou mudar a minha maneira de olhar aqui para essa tabela. Eu vou mudar a vírgula, tá? Olha só para vocês verem como que muda o entendimento aqui na minha análise. Então aqui, eu mudei, tá? Então tá aqui. Eu mudei as minhas vírgulas aqui, tá? Então o que acontece? Olha só. Ele zerou duas vezes, atrasou um, né? 4, 2, olha, atrasou. Então é essa ocorrência aqui que ela aparece para você, ó. Olha o que acontece quando você muda a vírgula. Então, aqui na minha tabela, olha, 3 ocorrências anteriores, tá? Com uma repetida. Quando você olha para essa situação, você fala, poxa, pode vir novamente mais uma dezena repetida. Você entendeu? Então, nesse momento, e como o zero repetido aqui, olha, tá vendo aqui? Tá com apenas um atraso. Como ele é praticamente em 2, então eu acabo entendendo que o zero dezena repetida, zero, não vir nenhuma dezena repetida, é pouco provável. É mais provável que venha uma dezena repetida, tá? Então o parâmetro 1 acaba sendo o parâmetro mais forte para mim nesse momento com relação à dezena repetida, tá? Esse é o primeiro ponto de vista que eu tenho que dar para vocês. Aí nós temos aqui duas repetidas com 19 atrasos, tá? Duas dezenas repetidas com 19 atrasos, tá? Aí eu fui fazer uma... E temos aqui o 3 repetidas agora, ó, com 65, né? Aumentou, ó, chegou aqui no maior atraso anterior dela aí, né? Então, pode acontecer? Pode acontecer, né? Loteria é loteria, não é mesmo? Mas eu fui fazer um levantamento aí sobre as dezenas repetidas, né? E com a possibilidade de vir ou não a duas dezenas repetidas, tá? E o que eu fui fazer esse levantamento e descobri uma curiosidade aqui que é interessante também aqui nesse sentido, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui com 19, 39 e 29 atrasos para duas repetidas, tá? E o que aconteceu exatamente aqui no 29 e no 39, né? Quando ela estava com esses atrasos aí, respectivamente, tá? Ela tinha, o que havia acontecido? Ela tinha, essa ocorrência aí, o que tinha acontecido? Ela tinha repetido, aqui ó, ela tinha repetido duas vezes, aqui ó, em cima, né? Saiu uma sequência de uma dezena repetida duas vezes, depois ela atrasou uma, tá? E aí saiu novamente uma dezena repetida, tá? Aqui ó, então esse evento aqui ó, duas repetidas, um atraso e uma repetida. Aí eu fui ver se essa sequência aqui ó, já havia acontecido anteriormente. E o que eu descobri para minha meu espanto aí, que eu não sabia, não tinha observado isso aí, é que quando aconteceu 29 atrasos, né, para sair duas repetidas, e 39 atrasos, aconteceu justamente essa ocorrência, tá? Então, o que aconteceu? Lá no concurso lá 2441 e 42, teve essa ocorrência, tá? E depois no 2471. Então o intervalo que aconteceu entre essas duas ocorrências foi o 29 atraso, ó, tá? O 29 atraso, ok? Aí depois ela aconteceu com 39 e agora, tá? Nós estamos aí no 2530 e no 2531. E nós estamos com um intervalo agora de 59 sorteios, olha, tá? 59 sorteios.
Então o que acontece? Eu entendo que nós temos uma grande possibilidade de vir duas repetidas nesse sorteio. Então, uma dezena ou duas dezenas repetidas aí, olha. É a conclusão que eu cheguei, tá bom? É a conclusão que eu cheguei aí. Poderá ocorrer aí. Eu fiz essa busca desde o concurso 2399. Eu achei que está lá no ciclo. Nós encerramos o 54, né? Se eu não me engano, está no ciclo 52. Esse foi o início do 52, tá? E essa ocorrência aqui dela ter ocorrido dessa forma aqui, ó, foi justamente lá na metade do 52 e depois na virada do 53 para o 54, que foi no 2480 e 81, né? Aconteceu essa ocorrência aqui, tá? Então é a terceira, ou seja, pode ser uma mera coincidência? Pode ser, mas a questão é que chama atenção justamente de estar com essa ocorrência aqui, olha, tá? Duas dezenas repetidas saiu muitas vezes no intervalo do ciclo 52 lá para o 53, principalmente no 52, são muitas vezes, tá? Duas dezenas. Mas essa ocorrência de ter sido duas repetidas, um atraso e uma repetida, aconteceu apenas duas vezes, tá? E nós estamos exatamente agora na iminência de poder acontecer a terceira vez, exatamente dessa forma, tá? Como eu já falei uma frase para vocês anteriormente, né? Que a nossa análise aqui é baseada nos eventos passados, né? E baseado nesses eventos, então, a gente faz aqui tira as nossas conclusões. Então, nesse momento, eu acredito que é muito forte a possibilidade de sair mais uma vez uma repetida, ou dessa vez vir duas dezenas repetidas. Ok? É isso aí que eu tinha para comentar com vocês aí, nesse sentido, com relação às dezenas repetidas. Ok, gente? Com relação aqui à soma das dezenas, né? Olha aí, saiu aqui o 184, aqui ó, no último sorteio aí, 184, né? Então agora nós temos aí muito forte novamente ainda aí, continua aí a soma baixa, né? De 104 a 144 e a soma alta, tá? Mas como nesses últimos sorteios aí, ó, tem privilegiado muito aí esse parâmetro nosso aqui, ó, o verde e o amarelo, né? Que vocês podem ver. Então tem acontecido aí, tá privilegiando isso aí. Então acho que existe a possibilidade aí de novamente se repetir aí essa soma aí de 145 a 185 e também de sair de 186 a 226, né? Aí observando aqui os resultados anteriores, né? A gente observa que após aí o parâmetro aí, no caso aí que veio aqui o amarelo aí, né? Tá? Ele tá vindo aí o verde, né? Tá vendo o parâmetro verde aqui, ó, tá? Então, em virtude, veio aqui o parâmetro alto também aqui, ó, que é o rosa, né? Logo após o amarelo, aí, aqui veio duas vezes. Aqui o rosa novamente, ó, três vezes. Aqui mais após o amarelo, ó, veio um verde novamente. Aqui veio outro verde, aqui veio um rosa, então ficou 3 a 2. Aqui veio um verde, aqui veio outro verde. Então estão mais ou menos empatados, ó, né? É o parâmetro verde aí com o parâmetro rosa aqui, né? Então acho que nesse momento aí tem uma grande possibilidade de vir aí essa soma de 186 a 226 aí. Então eu fui obrigado a deixar aqui os mesmos parâmetros do concurso anterior, para você definir as suas apostas com relação aí à soma das dezenas. Beleza, gente? Então, ó, fui querer explicar referente aí o primo e a dezena ímpar, e para falar dos parâmetros aqui, que normalmente eu falo ele em 5 minutos, levei aí, ó, 29 minutos e meio, ok? Então, ó, reduzir aí a planilhinha para vocês poderem fazer aí o print aí e fazer as suas análises, ok? Então, boa sorte a todos, até o próximo vídeo, fique com Deus. Se gostou da minha análise aí, dê seu like aí, faça seu comentário para nós, ok? Um abraço a todos.